Fala pessoal, vamos para mais uma aula, dessa vez uma aula de ortografia, não é? Então vamos trabalhar alguns pontos, olha, onde, aonde, mal com U, mal com L e outros pontos a mais aí a respeito de ortografia. Mas isso depois da vinheta. Então vamos para nosso primeiro ponto aqui de ortografia. Onde e aonde. Muita gente se confunde com essa diferença, né? Não sabe qual seria a diferença entre onde e aonde, mas eu queria dizer para você o seguinte, você não pode trabalhar isso aqui pela aquela ideia de que aonde indica movimento, é utilizado com verbos que indicam movimento, e onde utilizado com verbos que não indicam movimento. Esquece isso aí. Não vai dar certo sempre. Então, como é que a gente vai fazer? Olha, o verbo, ele pede preposição a. Quem vai, vai a algum lugar, certo? E aqui eu tenho um advérbio, que é o advérbio onde, certo? O que eu faço? Eu vou jogar essa preposição a para cá. Antes do advérbio onde. Claro, eu tenho que perceber se o verbo exigiu ou não uma preposição a. Quem vai, vai a algum lugar, certo? Se quem vai, vai a algum lugar, o que eu faço? Jogo a preposição a antes do advérbio onde e tudo fica correto. Aonde você vai? Tiago, quer dizer que dizer onde você vai está errado? Errado. Aonde você vai, porque o verbo exigiu a preposição a, quem vai, vai a algum lugar. Agora, observa esta letra B. Onde você mora? O verbo morar exigiu preposição a? Olha, quem mora? Mora a algum lugar? Não. Quem mora, mora em algum lugar. Olha só. Quem mora, mora em algum lugar. Se o verbo exigiu preposição em, eu posso utilizar aqui aonde? Claro que não. Porque eu só posso utilizar aonde se o verbo pedir preposição a. Se for a preposição em, eu só vou aplicar onde. Tiago, eu não posso jogar a preposição em antes do onde não, como você fez aqui com a preposição a. Não, porque se eu faço isso, vai ficar em onde você mora. E isso não existe na língua portuguesa. Aí já me perguntaram, eu posso juntar o em mais onde e formar nonde? Não, não pode formar nonde, porque não existe nonde na língua portuguesa. Tiago, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer assim, olha. Se eu quiser utilizar o em, eu construo essa expressão. Em que lugar você mora? Olha, eu tenho aqui a preposição em, que eu jogo nessa expressão. Em que lugar você mora? Ou você diz onde você mora, você pergunta onde você mora, ou pergunta em que lugar você mora. As duas formas estão corretas. Então, aonde para verbos que pedem preposição a. Onde para verbos que pedem preposição em. Então, cuidado e muito cuidado com isso. Certo? Eu venho para o segundo ponto. Mal com U, mal com L. Diferença bem importante, né? Só que eu já começo dizendo o seguinte. A palavra mal com U sempre é um adjetivo. Qual é a função de um adjetivo? Caracterizar um substantivo. O adjetivo caracteriza, né? E vai ser sempre igual, sempre o contrário, na verdade, da palavra bom. Sempre o contrário de bom. Então, qual é a estratégia para a gente saber se vai ser mal com U ou se vai ser mal com L? Sempre, independente se na questão ele colocou mal com U ou mal com L, sempre você vai trocar pela palavra bom. Se der certo a troca, se você trocou o mal com U pela palavra bom e deu certo, vai ser mal com U. Quer dizer, se você trocou a palavra mal pela palavra bom e deu certo, vai ser mal com U. Se você trocou a palavra mal pela palavra bom e não deu certo, tem que ser mal com L, certo? Mal com L nunca vai ser o contrário de bom. Aqui, olha, mal com U, contrário de bom. Então, para você perceber isso na prática, eu tenho o seguinte, olha. Ele é um mau aluno. Aí fiquei na dúvida, será que é mal com U? Será que é mal com U aqui?
Ele é um mau aluno? Bom, vou trocar pela palavra bom. Ele é um bom aluno, que é o contrário da palavra mal, né? Ele é um bom aluno. Deu certo? Deu. Então, se deu certo, mal com o. Certíssimo aí, sem bronca, né? Aí eu venho para cá. Olha só. Ele está de mau humor. Ele está de mau humor. Vou trocar a palavra mal por quem? Pela palavra bom. Será que deu certo? Ele está de bom humor. Deu certo. Então é mal com U. Ele está de bom humor. Mal com U. Aí, outra frase. Ele está mal-humorado. Ele está mal-humorado. Então, o que é que acontece aqui? Tenho a palavra mal com L. Será que está certa? Vou trocar aqui, olha. Ele está bom-humorado. Deu certo? Não. Se não dá para encaixar a palavra bom, olha, ele está bom-humorado. Não deu para encaixar. Se não deu para encaixar a palavra bom, tem que ser o mal com L, não pode ser o mal com U. O mal com U é apenas utilizado quando eu posso substituir pela palavra bom. Não deu certo a palavra bom, olha só, vou fazer o corte. Não deu certo a palavra bom, tem que ser o mal com L. Perfeito até aqui? Então, vamos para mais exemplos? Eu tenho aqui o seguinte, olha. Vimos, sim, detalhe, Tiago, a palavra mal com L nessa situação, qual é a classe gramatical? É um advérbio de modo. Advérbio de modo. Lembrando que mal com U sempre vai ser adjetivo. Mal com L nem sempre vai ser advérbio. Nesse caso, é um advérbio de modo. Mas eu posso construir uma frase dizendo assim, olha, letra D. O mal do século, o mal do século, o mal do século, eu tenho aqui o seguinte, olha, tenho a palavra mal com L, que veio antecedida por um artigo. E, na verdade, qualquer palavra na língua portuguesa antecedida por artigo se transforma em quê? Substantivo. Você vai dizer o bom do século? Não. O bom do século não dá, até porque se fosse mal com U aqui, esse mal com U teria que caracterizar um substantivo. Mas veja que essa palavra mal não está caracterizando substantivo algum. É como se ele estivesse representando a palavra doença, a doença do século, a moléstia do século. Não é? Então, eu tenho aqui a palavra mal, que não pode funcionar como um adjetivo, portanto, não pode ser mal com U. E não dá para dizer o bom do século. Né? Então, com certeza é um substantivo. Eu vou colocar a palavra bom aqui, olha, e vou fazer o corte, obviamente, para que você saiba que não cabe a palavra bom. Letra E. Mal saí de casa, a chuva começou. Mal saí de casa, a chuva começou. Eu tenho mal com L aqui, olha. Não dá para substituir pela palavra bom. Vamos testar? Olha. Bom sair de casa, a chuva começou? Não. Não dá para substituir pela palavra bom. Na verdade, eu tenho aqui, eu já vou fazer o corte. Na verdade, eu tenho aqui o mal com L funcionando como uma conjunção que indica valor de tempo. Indica valor de tempo. Tiago, como é que você sabe que indica valor de tempo? Eu sei que indica valor de tempo porque eu posso substituir esse mal com L por assim que ou logo que. Entendido isso? Então, sempre que eu puder substituir o mal com L por assim que ou logo que, eu tenho, na verdade, uma conjunção que indica valor de tempo. Perfeito? Então, eu vou mostrar aqui outro ponto interessante. A diferenciação entre mas, sem i, mais com i, mas com acento agudo. Deixa eu colocar versus, né? Versus. E mais,
né? Mais. Olha só. Mas, mais, mas e mais. Tiago, mais? Que palavra é essa? Vamos ver? Olha só. Eu tenho o seguinte. Você já sabe que o mas, M-A-S, vai funcionar na maioria das situações como uma conjunção que indica oposição. Então, se eu digo assim, olha, ele come muito, mas não engorda. Ele come muito, mas não engorda. Bom, o que que acontece? Eu tenho aqui a palavra mas como sinônima de quem? Porém, contudo, todavia, olha só, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto. Então nós temos aqui elementos que indicam adversidade. É uma conjunção adversativa, traz valor de oposição. Deixa eu destacar aqui, olha. Oposição. Beleza? Então é um elemento que indica oposição. Mas, Tiago, sempre o mas vai indicar oposição? Não, porque eu posso dizer assim, olha, ele não só estuda, mas trabalha. Ele não só estuda, mas trabalha. Olha o que acontece, eu tenho aqui o mas como uma conjunção que indica adição. Veja, eu estou dizendo que além de estudar, o que é que ele faz? Ele trabalha. Além de estudar, ele trabalha. Então eu tenho aqui o mas indicando adição e para ter certeza, eu vou colocar aqui depois da palavra mas o advérbio também. Ele não só estuda, mas também trabalha. Lembrando que esse é um advérbio de inclusão, né? E aqui eu tenho uma conjunção da mesma forma que eu tenho lá em cima, só que essa conjunção indica valor de adição. Então, entenda. Até agora, o que é que nós vimos? Apenas a palavra mas, que pode ser uma conjunção adversativa e pode ser uma conjunção aditiva. Mas eu venho aqui a palavra mais com i. Então, olha, se você não copiou, para um pouco o vídeo, copia, para que a gente possa continuar. Vamos lá, eu vou apagar tudo, certo? Então, eu tenho mais com i agora. Mais com i, na língua portuguesa, tanto pode ser um advérbio, olha só, vou colocar a letra C aqui, pode ser um advérbio, pode ser um pronome. Aí eu vou colocar assim, há mais pessoas na sala. Há mais pessoas na sala. Vou colocar para cá para ganhar espaço. Há mais pessoas na sala. Tiago, isso aqui é pronome ou advérbio? Pessoal, olha, com certeza isso aqui é um pronome. Que tipo de pronome, Tiago? Pronome indefinido. Vou colocar aqui, olha, pronome indefinido. Ih, faltou espaço. Peraí. Pronome indefinido. Beleza? Tiago, tudo bem. Por que é um pronome indefinido? Bom, primeiro é o seguinte, deixa eu colocar aqui, há mais pessoas na sala. Pronome indefinido, por quê? É um pronome porque está ligado a um substantivo. Substantivo, pessoas, olha só, substantivo, pessoas. E, claro, o advérbio nunca vai fazer referência a um substantivo. Então já me diz que é pronome por conta disso. Está fazendo referência a um substantivo. Claro que você sabe que quem é que faz referência a substantivo? Artigo, adjetivo, pronome numeral. Não é artigo, não é adjetivo, não é numeral. Ah, Tiago, mas não indica quantidade de pessoas? Indica. Só que para ser um numeral tem que ser quantidade exata. O pronome indefinido ele pode indicar quantidade, mas uma quantidade indefinida, né? Olha só, há mais pessoas na sala, eu sei que a quantidade de pessoas é maior, mas eu não sei exatamente quantas pessoas estão na sala. Por isso, o pronome indefinido.
Aí eu venho para cá, olha. Ela está mais feliz. Ela está mais feliz. Bom, o que é que eu tenho? Eu tenho a palavra feliz, que é um adjetivo. Adjetivo. E a palavra mais aqui, olha, funciona como um advérbio. É um advérbio de intensidade. Tiago, como é que você sabe que é advérbio? Porque está fazendo referência a um adjetivo. Advérbio é uma classe gramatical invariável que sempre se liga a um adjetivo, a um verbo ou a outro advérbio. Então é importante isso, olha, advérbio indicando intensidade ligado ao adjetivo. Então nós temos as duas classificações da palavra mais com i. E aí eu vou colocar aqui, elas são pessoas más. Elas são pessoas más. O que é que acontece? Eu tenho aqui a palavra más, que é um adjetivo. Sinônimo da palavra ruins. Elas são pessoas ruins. Elas são pessoas más. Está esse adjetivo caracterizando a palavra pessoas. Certo? Então, bem fácil isso aqui. Mas eu tenho também o seguinte, olha. Comi um maíz verde. Comi um maíz verde. Tiago, o que é maíz? Maíz é uma palavra sinônima da palavra milho. Comi um milho verde, comi um maíz verde. Ah, Tiago, eu nunca ouvi falar nessa palavrinha, na palavra maíz. Com certeza você ouviu, só que formando uma palavra derivada dela, que é essa palavrinha aqui, olha. Maízena. Maisena, que você chama de maisena, só que no supermercado você sempre encontra a palavra escrita com Z e não com S, né? Só que maíz não é com Z. Maíz é com S, portanto maisena tem que ser com S. É amido, olha, maisena é amido de maíz. É amido de maíz. Isto é amido de milho, mas milho é maíz, né? Se é amido de maíz, maisena tem que ser com S. Importante isso aqui. Você já viu isso? Acho que não, né? Ah, Tiago, eu só via no supermercado com Z. Mas entenda, sempre tem que ser com S a palavra maisena. E aí eu volto para o quadro para dizer o seguinte, olha, eu tenho agora aí, eu não sei qual foi a numeração que eu coloquei, mas aí eu vou continuar aqui. Eu acho que foi o número 3. Foi o número 3. Aí eu venho para cá, número 4. Com essas palavrinhas aqui, olha, seção com C e 2 S, seção com S e 2 S e seção com cedilha. Certo? O que é que acontece? Aqui é uma questão de significado, de sentido, não há nenhuma regra, né? Seção com C no início e 2 S posteriormente vem do verbo ceder, é o ato, deixa eu colocar aqui do lado que é mais fácil, tem espaço, ato de ceder, a ação de ceder. Então, isso é seção com C e 2 S. Seção com S e 2 S. Bom, aqui é uma reunião. Reunião. Importante isso aqui, né? E seção com cedilha é um setor, é um departamento. Departamento. Seção, setor, departamento. Certo? Então, eu fiz a sessão dos meus brinquedos de infância, eu cedi os brinquedos. Eu fui ao cinema e assisti a sessão das 10. É uma reunião das 10. As pessoas se reúnem com o objetivo de assistirem a um filme. A sessão plenária na Câmara dos Deputados é uma reunião plenária. Sessão espírita é a reunião espírita. Sessão de fisioterapia também é assim. Só que quando a gente fala de sessão de fisioterapia, a gente fala, na verdade, de sessão como um intervalo de tempo. Porque a sessão de fisioterapia não é uma reunião, é um intervalo de tempo. Intervalo de tempo que dura aquele procedimento. Sessão com cedilha
Eu visitei a seção de esportes daquela loja. Eu visitei a seção de eletrodomésticos daquela loja. Departamento, setor, divisão, parte, seção desta forma. Bom, aí eu venho para cá para um caso bastante interessante, que é a aplicação de acerca de, cerca de, acerca separado, com o verbo haver. Como é que funciona isso, Tiago? Bom, vamos ver como é que isso funciona. Porque é o seguinte. Vou colocar aqui, olha. Ponto 5. Acerca de. Acerca de. Aí vou colocar aqui. Acerca de. Vou colocar também cerca de. E vou colocar também acerca de, tudo junto. Acerca de, tudo junto. Tudo junto aqui, né? A primeira palavra. Acerca de. Bom, beleza. Então nós temos 4 expressões. Na verdade, eu queria que vocês entendessem que nós só temos 2 expressões. Quais são? Cerca de, que aparece aqui, aparece aqui, e tenho a expressão acerca de. Então são 2 expressões. Só que essa expressão cerca de, ela pode aparecer antecedida pelo verbo haver, indicando tempo passado ou com o sentido de existir, pode aparecer com a preposição antes para indicar futuro, para indicar distância, e pode aparecer sozinha para indicar quantidade. Então vamos lá, para que você entenda. Primeiro eu vou aplicar cerca de sozinha. Cerca de 100 pessoas vieram. Cerca de 100 pessoas vieram. Beleza, Tiago? E aí, como é que funciona? Bom, veja que eu indiquei quantidade, né? Tá aqui, olha, 100 pessoas. E cerca de, na verdade, eu só vou aplicar quando eu quiser falar de um valor aproximado, até porque cerca de é igual, sempre é igual a aproximadamente. Sempre vai ser igual a aproximadamente. Isto é, aproximadamente 100 pessoas vieram. Aproximadamente 100 pessoas vieram. Beleza? Só que em qualquer situação em que eu aplicar cerca de, com o verbo haver antes, com a preposição, sempre cerca de vai ser igual a aproximadamente. Por exemplo, a cerca... Olha, só vou mudar um pouco a frase. De 100 pessoas na sala. Há cerca de 100 pessoas na sala. O que eu tenho aqui? Eu tenho cerca de com o mesmo valor. Vou até ganhar espaço aqui, olha. Cerca de com o mesmo valor, aproximadamente. Só que eu tenho aqui o verbo haver com o sentido de existir. É como se eu dissesse aqui, olha, eu posso dizer existem cerca de 100 pessoas na sala. Existem aproximadamente 100 pessoas na sala. Certo? Então, sempre significando aproximadamente. Aí eu venho para cá. Minha casa fica a cerca de 3 quilômetros. Cuidado com a palavra quilômetros. Quilômetros se escreve com QU e não com K. Ah, Tiago, e por que a abreviatura de quilômetros é com K? Porque aquela é uma abreviatura universal. Vem da palavra quilômetros em grego, que é com K, né? Então, quilômetros é com QU na língua portuguesa. Então, minha casa fica a cerca de 3 quilômetros. Olha, minha casa fica a aproximadamente. Então, eu vou colocar aqui em cima, olha. Aproximadamente 3 quilômetros. Olha, leia agora com a palavra aproximadamente. Minha casa fica a aproximadamente 3 quilômetros. Então eu tenho com certeza, né, a palavra aproximadamente, podendo substituir cerca de. Então nas 3 situações, cerca de é igual a aproximadamente. Claro, nesse caso com a preposição a antes para a construção aí do valor de distância. E depois eu digo assim, olha, falei acerca de economia. Quando eu digo que eu falei acerca de economia,
É porque eu falei sobre economia, a respeito de economia. Olha, falei sobre economia, falei acerca de economia. Essa é uma expressão que é utilizada quando eu quero falar de assunto, quando eu quero citar um assunto, né? Então, falei sobre economia, falei acerca de economia. Essa é mais uma expressão importante e, claro, essas diferenciações são importantes, como você acabou de perceber. Ao encontro de encontro a. Como é que funciona isso, Tiago? Esse é o nosso sexto ponto, a nossa sexta observação. E olha só, vamos ver. Ao encontro de e de encontro a. Então muita gente erra isso na produção textual. Olha, é aquela história que eu sempre digo. Vai produzir um texto? Tem que saber a expressão, tem que saber a ortografia. Ah, eu não gosto de estudar ortografia, não. Tem que estudar, filhinho. Tem que estudar, filhinha. Olha, ortografia é importante. Ah, mas eu lendo vou saber ortografia. Nem sempre. A leitura é importante? É muito importante. A leitura vai te dar habilidade para a produção do texto, vai te dar habilidade para leitura, compreensão e interpretação de textos. Vai dar habilidade, vai com certeza. Mas entenda que saber detalhes de ortografia, principalmente dessas palavras muito parecidas e expressões muito parecidas, é importantíssimo para qualquer prova, seja de concurso, seja do Enem. Tudo bem? Então saia dessa história de que eu leio e vou saber de tudo. Realmente a leitura é 90% do que você precisa, mas faltam uns 10%. E se você não sabe os 10%, você pode não fechar uma prova. E o nosso objetivo não é ficar em 80% ou 90%, é fechar a prova. Tudo bem? Então, olha, exemplo disso aqui. Lembrando que há um encontro de, traz aqui uma relação amistosa ou concordância. De encontro a traz uma relação conflituosa, uma discordância ou choque. Tudo bem? Então observa. A frase é: fui ao encontro de meus amigos. Olha, pessoal, quando eu digo que eu fui ao encontro de meus amigos, eu estou dizendo que eu fui encontrá-los de forma amistosa. De forma amistosa. Isto é, eu fui ao encontro desses amigos de maneira amistosa. Eu não fui dar porrada nos amigos. Eu não fui discutir com eles. Eu fui abraçá-los e tratá-los de forma amistosa. Aí, letra B. Observa. Suas ideias vêm ao encontro das minhas. Suas ideias vêm ao encontro das minhas. Isto é, se suas ideias vêm ao encontro das minhas, significa que você concorda ou discorda de mim? Você concorda comigo, né? Suas ideias vêm ao encontro das minhas, significa que você concorda comigo, né? Até porque ao encontro de é concordância. Mas eu posso ter assim, olha, letra C, suas ideias vêm de encontro às minhas. Suas ideias vêm de encontro às minhas. Se elas vêm de encontro às minhas, significa que você discorda de mim. Você não concorda comigo. Suas ideias vêm de encontro. Olha, discordância. Certo? Tiago, se a gente colocar aqui, fui de encontro aos meus amigos. Aí você foi porrada. Ou então você discordou dos amigos. Certo? E aqui a letra D e última. O caminhão foi
de encontro ao muro. Se o caminhão foi de encontro ao muro, ele foi abraçar o muro? Ele foi abraçar o muro? Não, não foi abraçar o muro. Ele bateu no muro, ele se chocou com o muro. Língua portuguesa sempre é fácil, desde que você se aplique a ela, desde que você seja aplicado, desde que você se dedique a ela, certo? É fácil, é o que você fala, mas para que você saiba como se escreve, você tem que ler, você tem que estudar essas diferenças. Não adianta ficar no WhatsApp jogando videogame. Videogame foi antigo isso, né? Jogando jogos aí nos aplicativos, esqueça isso. Você vai tentar concurso, você vai tentar o Enem. Então, se você vai tentar o Enem, vai tentar concurso, esqueça aplicativo. Você tem que estudar. O aplicativo que você tem que baixar é de estudo, para resolver questão. Tudo bem? Perfeito. Então, vou ficando por aqui. Se você gostou, dá o like, aperta o sininho para receber notificações, né? E deixa o teu comentário, se possível, tá bom? Até a próxima!